Fundo imobiliário de galpões logísticos que custa menos de R$ 10 e que tem um dividendo yield acumulado dos últimos 12 meses acima de 10%. Estou falando, pessoal, do fundo imobiliário GALG11, o CALG11. Será que vale a pena investir nesse fundo? É o que vamos analisar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, peço por favor o seu like, deixa aí também no comentário se você já investe nesse fundo e se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Estou aqui no relatório gerencial do CALG11, onde vamos ver como é que esse fundo imobiliário funciona. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver o ponto principal, na onde diz qual é o objetivo desse fundo. O gestor diz o seguinte: o fundo ele foi criado com o objetivo de oferir rendimentos mensais aos seus cotistas por meio de investimentos em imóveis no segmento logístico e com a finalidade de locação, desde que atento aos critérios e à política de investimentos do fundo descritos no regulamento. Então, os rendimentos do CAUG 11 vêm de duas maneiras. A primeira, como ele descreve aqui, o rendimento é referente aos aluguéis dos imóveis adquiridos pelo fundo, somados aos resultados de aplicações financeiras. Então, ele investe de duas maneiras. A receita dele vem da locação dos imóveis, no caso o aluguel que ele recebe dos seus inquilinos, e também de rendimentos imobiliários, que no caso seriam as aplicações financeiras. Porém, aqui no relatório não diz que aplicações financeiras são essas. Nessa parte, nós podemos ver a alocação dos investimentos. No caso, a maior parte do patrimônio do CAUG 11 está investido em imóveis. Podemos ver aqui que há 98% do seu capital investido em imóveis. E tem 2% aqui investido em ativos financeiros. O CAUG 11, no momento, ele tem 6 imóveis. Ele tem também a vacância física dele zero. No caso, todos os seus imóveis estão alugados, não tem nenhum imóvel vazio. E a vacância financeira também zero. No caso, todos os seus inquilinos têm pago seus aluguéis. Aqui no mapa podemos ver a localização por estado dos 6 imóveis que ele tem. 2 estão aqui no estado do Rio Grande do Sul, 2 em São Paulo, 1 na Bahia e 1 no estado de Pernambuco. Seus contratos eles são 100% atípicos. Mas Lucas, o que significa contrato atípico? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse site aqui, onde ele explica o que são contratos atípicos. Geralmente, em galpões logísticos é feito dois tipos de contratos, os típicos e os atípicos, que têm algumas pequenas diferenças. Ao ler sobre esse assunto aqui, vocês vão entender melhor o que significa esse tipo de contrato. Uma informação importante também é que o reajuste anual dos aluguéis é feito em cima do IPCA. Então, é 100% do IPCA. Uma informação importante aqui no relatório gerencial é que ele mostra aqui o vencimento dos contratos. Podemos ver aqui que o contrato que vai se vencer primeiro é ainda no ano de 2027 e o mais longo está aqui no ano de 2048. Então ele tem assim contratos muito longos. Então quanto mais contratos com maior durabilidade, melhor ainda. Aqui embaixo nós temos algumas informações sobre o imóvel. Podemos ver aqui a localização dele, que é na cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, o endereço, podemos ver o tamanho do imóvel, o prazo remanescente, no caso que ainda falta para esse contrato acabar, e também algumas imagens aéreas. Podemos ver que realmente é um imóvel bastante grande. Descendo aqui também, o relatório traz algumas informações sobre a empresa que alugou o imóvel. Temos aqui mais um imóvel que foi para a empresa BRF, aqui na cidade de Vitória de Santo Antão e também na cidade de Salvador. Temos aqui as imagens desses dois imóveis e, como eu falei, ele traz aqui informações também sobre o locatário desse imóvel, que é a BRF. E com os outros 3 imóveis acontece do mesmo jeito. Ele traz informações sobre o imóvel e sobre a empresa que alugou o imóvel. Vindo aqui agora, pessoal, para o site Estados Investes, podemos ver que o CAUG 11 está sendo negociado nesse valor aqui de R$ 9,54. Nos últimos 12 meses, seu preço variou entre os R$ 9,51 e os R$ 102,90. Você nota essa discrepância aqui entre os valores, mas devemos lembrar que o CAUG 11 ele fez um desdobramento, no caso de 1 para 10. Por isso essa diferença aqui de valores. Ele está com dividendo yield acumulado de 10,32%.
10%. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que o CAUG11 ele está com valor descontado de 6%, é o que o P sobre PVP está nos mostrando, ele dá de 0,94. O seu valor justo seria R$ 10,14, mas como vimos lá em cima, está sendo negociado a R$ 10,56. Isso quer dizer que o valor patrimonial do CAUG11 é de 583 milhões de reais, porém o mercado está disponível a pagar no momento 548 milhões de reais. Com respeito aos seus cotistas, ele está aqui com 12.586 cotistas. O CAUG11 ele tem pago dos últimos meses esse valor aqui de 0,082 centavos por cota. Algo positivo dos fundos de logística é essa estabilidade que ele tem nos seus rendimentos, né? Não é de variar muito como os fundos imobiliários de papel, por exemplo, que tem uma variação muito grande em seus rendimentos mês após mês. Fundos de logística geralmente ele é muito estável nos seus rendimentos. Ele é um fundo que sempre anuncia seus proventos no último dia útil de cada mês e ele paga assim logo na semana seguinte do mês recorrente. Então, pessoal, esse é o fundo imobiliário de logística GALG11. Eu achei ele um fundo bastante interessante. Confesso a vocês que tenho muito interesse em colocar ele aqui na minha carteira. Eu já estava pensando em colocar fundos de tijolos, ter até para poder diminuir alguns fundos de papel que eu tenho e poder dar essa estabilidade melhor. Um fundo realmente bastante interessante. Tem pouco tempo de existência, porém tem entregado aí bons rendimentos, está descontado e tem um valor bastante acessível. Confesso para vocês que tenho muito interesse em colocar ele na minha carteira, por ser um fundo de tijolo, no caso de galpões logísticos, e geralmente esses fundos trazem uma boa estabilidade nos rendimentos. Como eu mostrei lá, ele não tem aquela variação como os fundos de papel. Então isso te traz uma previsibilidade de rendimentos futuros. Provavelmente até o final do ano eu vou colocar esse fundo na minha carteira. Lembrando que não é recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo. Beleza, pessoal? Esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, deixe seu comentário